Abra sua Bíblia em dois textos, primeiro, Salmo 16, 11, e o segundo, Apocalipse 4, versos 1 a 5. Salmo 16, 11, registra: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, à tua destra há delícias perpetuamente. Apocalipse capítulo 1, capítulo 4, versos 1 a 5. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombetas, ouvira falar comigo, disse: sobe para cá, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Vamos para o capítulo 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar seus selos? Ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Meus queridos, eu quero trazer uma reflexão sobre uma grande celebração no céu. Você poderia repetir isto? Uma grande celebração no céu. Uma vez mais. Muito bem. Nós estamos cultuando, e como parte deste culto, os irmãos estarão cercando a mesa do Senhor, comendo e bebendo estes 2 emblemas que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, dado e vertido na cruz por nós. O pão que simboliza o corpo de Jesus e o cálice que simboliza o seu sangue. Isto é uma festa, é para ser uma festa, é para ser de fato uma celebração. Essa é uma festa da antessala do trono, daquilo que nós estaremos recebendo no céu. Quando o salmista escreve o Salmo 16, no último versículo ele fala da destra do Todo-Poderoso, onde há delícias perpetuamente. Ele fala da presença do Senhor, onde há fartura de alegria.
ele fala do caminho que nos leva até Deus, para que estejamos com Ele eternamente. Estes textos de Apocalipse, capítulos 1, 2, 3, 4, eles irão tratar de um assunto que envolve a igreja. Quando se olha para o Apocalipse, geralmente se olha com o olhar de um Apocalipse lá na frente, muito longe, e até mesmo somente a escatologia bíblica, e que deve ser escatologia bíblica pentecostal. Amém? Pentecostal. Então, como surgiu a revelação do Apocalipse? Como analisar esse encontro da igreja com Cristo? Como analisar essa celebração no céu? Vamos puxar um pouco da história de Jesus com o discípulo chamado João. Vejam, todos os discípulos de Jesus tinham a incumbência de seguir a Jesus. Mas seguir a Jesus não é o mesmo que se converter a Jesus. Tem muitos que se decidem, tem muitos que seguem, tem muitos que se convertem, e desses todos, aqueles que se tornam verdadeiros discípulos, ou seja, a cópia do seu mestre. Do discípulo de Jesus, um o traiu, outro o seguia de longe e depois o negou diante de uma criada. A maioria fugiu com medo do que lhes pudessem fazer os judeus. Mas há um discípulo denominado de o discípulo amado. Interessante é que ele mesmo vai dizer isto. O discípulo a quem Jesus amava, puxando um pouquinho para ele, João, que João privilegiou, João honrou a Jesus até o último momento de Jesus na cruz. Uns fugiram, um seguia de longe, um negou, e João ficou ao pé da cruz. Ele era bem jovem. Para ele, naquele momento de tantas coisas que ele ouvira de Jesus, para ele não importava se alguém viesse lhe surrar, lhe bater e até tirar-lhe a vida. Não, ele queria ver tudo, participar de tudo. Ele estava ali para honrar o homem que o chamou para seguir, que o chamou das redes para ser pescador de homens. Antes de Jesus entregar o Espírito, ele olha para João ao pé da cruz e disse: mulher, a Maria, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele estava dizendo: a partir de agora, cuidem um do outro, porque eu estou partindo para uma tarefa
difícil, espinhosa, contudo gloriosa. Os discípulos de Jesus, exceto Judas que o traiu, todos tiveram um fim um tanto trágico, como mártires. Por exemplo, Pedro, ao ser crucificado, ele pediu para não ser crucificado da forma que o seu Senhor o foi, porque ele se achava indigno de ser crucificado igual ao seu mestre. Pois então o crucificaram de cabeça para baixo. Antes de Jesus predizer aquilo que aconteceria com os seus discípulos, antes de Jesus colocar de fato em prática que eles seriam enviados como ovelhas para o meio de lobos, Pedro, com um certo rancor, olha para Jesus, aponta para João e diz: e a esse tu não dizes nada? Não dá nenhuma sentença a ele? E Jesus responde a Pedro: se eu quero que ele viva, que te importa a ti? Jesus estava dizendo que João morreria de velho. João foi lançado num tacho de azeite quente, que não foi capaz de tirar-lhe a vida. Naqueles dias da velhice de João, quando ele, segundo historiadores, já era levado à igreja, à sinagoga, à casa de oração, sentado numa cadeira, pois não podia mais se locomover tanto, para dizer alguma coisa à igreja, quando ele dizia: filhinhos meus, não pequeis, todavia se alguém pecar, tendes advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo. Naqueles dias, Domiciano, imperador romano, entendeu que se eliminasse o último dos discípulos, que era João, acabariam então com o cristianismo. Levaram João para a ilha de Pátimos e deixaram-no na ilha de Pátimos para que ele fosse devorado pelas feras, destruído, e assim acabarem com o cristianismo na visão deles. Acontece que João simboliza também, em alguns pontos, a igreja, que mesmo militante e passando por lutas, provações, dificuldades, a igreja, ela é vencedora, ela é vitoriosa, ela é gloriosa na presença do Senhor. E esse texto lido do Apocalipse vai simbolizar em parte a igreja. João é colocado na ilha de Pátimos para ser destruído, para ser morto, para ser eliminado. Quando todas as portas se fecharam, na retaguarda, à frente, nos lados, e ele não tinha nenhuma escapatória, chegou agora a hora daquele que foi honrado por João na cruz, dar a João o privilégio, devolver a João a honra e dizer a João: João, sobe para cá. Sobe para cá. Queridos, a igreja na terra, ela sempre teve uma vida atribulada. Cada crente particularmente, e a igreja num todo, ela sempre teve
uma caminhada de tribulação. Na visão do profeta Agur, no último capítulo de Provérbios, no penúltimo capítulo, ele vai dizer que não entendia o caminho de um navio no meio do mar. Na verdade, a igreja é como um navio em meio ao mar bravio desta vida. E tem horas que as ondas são encapeladas. Tem horas que as dificuldades, elas se acentuam. E por conta disto, vez por outra, alguns desistem, alguns se desanimam, alguns se desiludem de Cristo, alguns abandonam a fé, mas a igreja de Cristo, ela marcha, ela navega nesse mundo, nesse mar bravio, e ela é vitoriosa, ela é vitoriosa, ela é vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O cerco daqui para frente, queiramos nós ou não, ele será um cerco grande. Os nossos irmãos que vivem em cavernas, em países muçulmanos, em lugares onde a igreja não pode se reunir, eles não são piores do que nós. Nós não somos melhores do que eles. Os dias que se aproximam são dias difíceis. A Bíblia registra isto. E por serem dias difíceis, saibam, senhores, que tribulações, dificuldades cercarão pessoas em particular e igreja militante até que Cristo apareça para arrebatá-la e levá-la para o céu. Mas não confunda isto com tribulação. Não. Lembre-se, nós somos pentecostais. Amém? Glória a Deus. Vejam só, o texto começa dizendo: depois destas coisas, depois da era da igreja militante, representada nas cartas do capítulo 2 e 3, João é levado para a ilha de Pátimos. Depois de um ciclo, ao findar um ciclo, a igreja a cada dia, ela vai enfrentar lutas, dificuldades, provações. É óbvio que quando nós falamos sobre isto, nós queremos dias melhores, nós queremos governos melhores. Nós queremos pessoas que pensem em Deus, que pensem no bem-estar da nação. Mas, queridos, antes que o homem do pecado se instale no mundo, os dias começarão a ser dias de trevas. Os últimos dias de João foram dias difíceis, foram dias de lutas, mas no momento em que ele bateu na ilha de Pátimos, as feras lhe rodeando, ele viu uma porta aberta, ele contemplou os céus abertos. E com os céus abertos,
ele teve uma visão. E essa visão de João, é preciso que nós estejamos com ela na mente, no coração, porque ele teve a visão do Cristo a quem ele servia. Que visão foi essa que ele teve? Preste bem atenção. Preste bem atenção. João, sobe para cá. Mostrar-te-ei as coisas que breve irão acontecer, que depois destas irão acontecer. E ele tem uma visão do trono de Deus. Olha as características. Aparece um ser a João, e ele tinha cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, que perscrutam. Da sua boca saía uma aguda espada, a palavra. Seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Suas vestes eram resplandecentes, brancas, reluzentes. Em outra parte ele vai olhar, na coxa escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Seus pés e pernas eram como bronze polido saindo de uma fornalha. Quando João tem aquela visão, ele cai como morto. Ele é levantado. E o Senhor lhe diz: não temas, João. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Estive morto, mas eis que vivo estou para sempre, pelo século dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. João sobe para cá. Logo ele é arrebatado em espírito. E eis um trono posto no céu, e um assentado sobre o trono. A aparência dele era como pedra de jaspe e de sardônica. O arco celeste estava semelhante a esmeralda e estava ao redor do seu trono. Em torno do trono haviam 24 tronos, 24 anciãos estavam sobre eles assentados. Vestiam vestes brancas e longas, sobre suas cabeças havia uma coroa de ouro. Diante do trono saíam relâmpagos, trovões, fortes vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono estava um como mar de vidro, semelhante a cristal. No meio do trono e ao redor dele estavam 4 animais, semelhante ao leão, bezerro, homem e águia voando. Tinham olhos por diante e por detrás. Eles tinham respectivamente 6 asas. Ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. De dia e de noite não cessavam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Bendito seja o nome do Senhor. Essa chegada de João no céu, ela representa a nossa chegada como igreja. O Senhor nos anima vez por outra, sim ou não? Para quem lê Bíblia todo dia, o Senhor nos anima todo dia. Para quem não tem o costume de ler Bíblia,
Vez por outra tem um ânimo que o Senhor concede, que o Senhor dá. Mas escute, a nossa chegada no céu, ela é uma chegada, ou será uma chegada importantíssima. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Não há coisa ou instituição mais importante na terra do que a igreja. Quem faz parte dela, levante a sua mão. Você faz parte dela? Pois não há instituição na terra mais importante que a igreja. Nenhuma. Ela foi comprada, redimida pelo sangue do Cordeiro. A igreja de Jesus, ela é a coisa mais importante neste mundo. Eu faço parte dela. Tu fazes parte dela. Amém? Vejam, como será a nossa chegada no céu? Para começar, Apocalipse 3, 10 e 11. Nós temos uma promessa valiosíssima. Igreja Pentecostal, nós temos uma promessa valiosíssima. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Antes que o anticristo se instale no mundo como governo mundial, e através dele que receberá poder para atribular os habitantes da terra. Quando ele se manifestar, os habitantes do céu já estarão na pátria dos remidos, na pátria dos imortais, na pátria que não é do mundo, não é do ímpio, na pátria do salvo. Nós estaremos lá, seguros e salvos em nome de Jesus Cristo. Você crê nessa verdade? Levante a sua mão, glorifique a Deus. Você não foi levantado por Deus para participar da grande tribulação. Você foi levantado por Deus para as bodas do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Guarda o que tens. Tu tens perdão dos pecados? Guarda. Olha aqui nos meus olhos. Tu tens filiação na família espiritual? Guarda. Tu tens o Espírito de Deus na tua vida? Tu foste selada pelo Espírito Santo? Guarda o Espírito que está em ti. Tu tens certeza de vida eterna? Guarda. Jesus te batizou com o Espírito Santo? Guarda. Tu tens sido usado por Deus, usada por Deus com dons espirituais? Guarda o que tens.
tu tens promessa e certeza de vida eterna, guarda o que tens, 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 para que ninguém tome a tua coroa, porque o Cristo a quem servimos, ele diz: certamente cedo venho. Antes que se instale o homem do pecado, com seu reino e domínio, permitidos por Deus, a noiva do Cordeiro será tirada da terra. Jesus mesmo disse em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não houvesse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for, e ele foi, e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, ele está no céu, estejais vós também. Alguém pergunta a Jesus: não sabemos para onde vás, como saberemos o caminho? Jesus acudiu àquele pobre homem e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu abro um parênteses para dizer a você: quando Moisés foi chamado por Deus, naquela visão da sarça ardente, que não se consumia, o Senhor chamou Moisés e disse: Moisés, eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaque, Jacó. Eu te levarei ao Egito para libertar o meu povo. Senhor, quando eu chegar lá, o que direi? Diga que eu sou, te enviou. Mas eu sou o quê? O que eu sou? E Deus acudiu Moisés, mas em parte. Ele disse: diga, eu sou o que sou. Pronto. Isso ficou oculto para Moisés. Eu sou o que sou, mas o quê? Isso ficou oculto de gerações. Isso ficou oculto de reinos, de grandes, de poderosos. Mas aprove a Deus revelar aos pequeninos. E João recebe essa revelação. É João quem vai dizer: o eu sou de Deus em Cristo. Eu sou a porta. Eu sou o aprisco. Eu sou o pão. Eu sou a água. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a videira. Eu sou aquilo que Moisés não entendia. Agora Jesus revela a João, a mim e a você. Aleluia! E nós temos o privilégio de fazer parte desse povo chamado noiva do Cordeiro. Noiva do Cordeiro. Para animar a nossa fé, enquanto Paulo acudia à igreja em Tessalônica, ele acode a mim e a você. Ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes ou sem conhecimento acerca
dos que já dormem, para que vocês não vivam tristes como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, até a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor que fez a promessa em João 14, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjos e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Paulo faz uma vírgula, como quem diz, não sei se eu vou chegar lá, se eu não vou já estar morto, se eu não já dormirei com o Senhor. Depois nós. Aí ele coloca, os que estivermos vivos, nós ainda estamos. Não sabemos quantos estarão nesse dia. Seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. No dia a dia, consolem uns aos outros com estas palavras. Animem-se uns aos outros com estas palavras. Se existe uma coisa boa de se dizer para um irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não desanime. Jesus está voltando. Siga em frente. Jesus está voltando. Não desista. Jesus está voltando. Conclua sua caminhada. Jesus está voltando. Quando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, esteve sendo pedrejado, dizem os historiadores que de joelhos, as pedras caindo, Saulo de Tarso tira uma túnica branca e coloca próximo, para ter o gozo de um troféu pendurado, salpicado com o sangue de Estevão. Ele era até então um perseguidor do cristianismo. Mas no momento em que Estevão está sendo apedrejado, ele levanta os olhos. Olha o que ele diz. Viu o céu aberto. A palavra diz que o Senhor Jesus está assentado à direita do Pai. Mas na hora em que Estevão está sendo apedrejado, ele levanta-se do trono. Parece que eu vejo a cena. Como quem diz, Estevão, não desista. Não minta sobre o cristianismo. Não negue o seu Cristo. Eu estou em pé de braços abertos, te aguardando, te esperando. Parece que eu vejo Cristo dizendo assim: valeu a pena. Vem, 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 vem. Valeu a pena. Da mesma forma, queridos, na hora do arrebatamento, Jesus Cristo abrirá os céus e virá para nos receber. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro para depois subir e apresentar ao Pai
Eis-me aqui, ó Pai, a mim e aos filhos que me deste. Ele virá pessoalmente para chegar diante do Pai e dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrem no reino que está preparado para vós, antes que o mundo existisse. Ele virá para os seus servos. Ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós, antes da fundação do mundo. Ele dirá para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos, não vos conheço. Queridos, eu encerro, que já era para eu ter encerrado, eu encerro dizendo-lhe o seguinte: quais as características da igreja que será arrebatada? Repita após mim: noiva ataviada. Noiva ataviada. Se existe uma coisa que Deus prima desde o Antigo Testamento, é pela pureza. Amém? Amém, senhores? Deus prima tanto pela pureza. Moço, moça, escute isto. Deus prima tanto pela pureza de um moço, de uma moça, que para o Filho de Deus nascer, Ele buscou uma virgem, ataviada, com um homem chamado José. Casados, cada um na casa dos seus pais, por um ano, aguardando para ver se quaisquer incidente viesse a acontecer. De acordo com qualquer incidente, ele poderia repudiar a mulher com quem ele casou. Mas ela era tão pura que quando o anjo aparece a ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Tu és bendita entre as mulheres. Ele disse: darás à luz um filho, o seu nome será Jesus. Como se dará isto, visto que não conheço varão? Descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, o Espírito Santo te cobrirá, e aquele que de ti nascerá é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi puro. Deus, homem, homem, Deus na terra, sem pecado, se deparou com o pecado inúmeras vezes, mas em nada pecou, puro. E ele prepara uma igreja pura, uma noiva ataviada, para recebê-la no céu. Não importa o meu, o teu estado social. Se tu estás dentro da igreja, da eclesia do Senhor, se tu abraçaste uma vida de purificação, de renúncia ao pecado, de vida com Deus, e tu faz parte dessa igreja pura, ataviada, tu és candidato, candidata a entrar no céu. Diga: santificada, purificada pela palavra.
É a palavra quem nos santifica. É a palavra quem nos purifica. À medida que nós vamos lendo, estudando, meditando, esmiuçando, ela vai podando a nossa vida e nos preparando para uma vida que é diferente da vida na terra, uma vida no céu, onde há gozo, paz, alegria para sempre. Quem é que santifica e purifica? Através da palavra, o Espírito Santo, que nos mostra a verdade, que nos guia na verdade, que nos leva à verdade, que implanta em nós a verdade e que trabalha em nós a verdade. Jesus disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode a vara ou ramo dar fruto se não estiver ligado à videira, assim nem vós o podereis dar fruto se não permanecerdes em mim, porque sem mim nada podeis fazer. A igreja que será arrebatada, diga após mim, ela é gloriosa, sem mácula, nem ruga, sem estrago algum, e a sua integridade santa e sem defeito. Se preocupe e não se preocupe ao mesmo tempo com o crente errado. Siga a sua caminhada. Porque essa igreja que será arrebatada, ela é uma igreja gloriosa. Ela não é pecadora. Ela é uma igreja sem mácula. Toda a mancha do pecado dela fora tirada. Essa igreja será uma igreja sem estrago algum à sua integridade. A igreja que subirá para o céu, ela é íntegra. A luta é fazermos parte dela todos os dias. Ela é íntegra. Ela é pura. Ela é santa. Ela é sem defeito. Paulo diz isto aos Efésios. Paulo diz isto representando o casamento judaico. Ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Jesus Cristo diz a João: eu tenho nas minhas mãos 7 anjos e 7 castiçais. 7 estrelas, 7 anjos, 7 castiçais, 7 igrejas. Ele está dizendo: eu tenho em minhas mãos, olha aqui nos meus olhos, a liderança que eu levanto. A igreja é algo tão especial que ela está nas mãos do Senhor, nas mãos do Todo-Poderoso, e por Ele ela é tratada, por Ele ela é guiada. Uma celebração com duração de no mínimo 7 anos. Enquanto a terra estará passando pela tribulação e a grande tribulação, enquanto os gentios estão sendo castigados, dizimados, destruídos, salvo aqueles que pagarem o preço da fidelidade, não da salvação, mas da fidelidade, com a própria vida, para ainda entrarem na presença do Senhor. Salvo esses, gentios e israelitas desobedientes pagarão um preço caro. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela estará numa festa, ao mesmo tempo, numa festa. Diga, um culto. Repita, um culto duradouro, glorioso,
onde a presença do Senhor é real. Você gostaria de estar num culto onde Jesus esteja presente, pessoalmente? Sim ou não? É bom estar num culto onde a presença de Deus é real, sentida. Agora você imagina estar num culto onde Ele está sentado no trono e nós estamos sentados. Onde os anciãos tiram suas coroas e depositam aos seus pés e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Onde eu posso me dobrar diante dele e dizer: obrigado, Senhor, porque me alcançaste na terra e trouxeste-me para o céu, para estar na tua presença. Lute com tudo que você puder para entrar lá. Lute com todas as tuas forças para não ficar fora do céu. Lute com todas as tuas forças para estar na presença de Deus, em uma celebração celestial, onde Ele mesmo nos servirá. Às vezes a gente tem falta de diácono, já me aconteceu várias vezes, e o pastor da área pega a bandeja e sai servindo os crentes. Outro dia eu fui servir um grupo de irmãos, e era o ciclo de oração. Aquele povo que ora pela gente, todo dia. Quando eu levei a bandeja do cálice, uma irmã olhou para mim, a lágrima desceu dos olhos, e ela, antes de tomar o cálice, ela disse: meu pastor, que privilégio. Eu me lembrei de Jesus. Ele nos servirá na sua presença. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça para todos os dias amar a Cristo com todas as forças da tua alma, te apegar a Cristo com tudo que puderes, para entrar no céu, ser recebido por Ele, ter privilégio de filho, não o filho que não pega na mão do pai para pedir a bênção, mas um filho que pega a mão do pai, que beija a mão do pai, que abraça o pai. Nós o veremos como ele é. Que Deus te abençoe. Pastor Eudes, muitíssimo obrigado.